Estamos em contato neste momento. O Paulo do Vale está aqui comigo, setorista do São Paulo, com o Fábio Brito Machado, que é conselheiro do São Paulo Futebol Clube. Tudo bem, Fábio? Obrigado por nos atender. Boa noite. Boa noite, Prédio. Boa noite, Paulo. Obrigado aí pelo convite. Um prazer aí estar falando com todos. Prazer é todo nosso. Quanto tempo você é conselheiro? Eu fui eleito suplente na eleição do final do ano passado e eu assumi o conselho em abril desse ano e sou conselheiro aí então há 6 meses mais ou menos. 6 meses. Deixa eu te fazer uma pergunta até bem direta nesse início. O São Paulo tem oposição? O São Paulo tem oposição. A oposição ela é minoria, mas ela existe. Acho que um exemplo recente para mostrar que ela existe, há poucas semanas atrás a gente conseguiu rejeitar uma proposta de reforma estatutária que era bastante ruim para o clube e que foi muito apoiada pela atual situação, pela atual diretoria, por todos os grupos que hoje estão no poder, e a gente conseguiu, basicamente explicando para o sócio por que ela era uma mudança ruim, a gente conseguiu barrá-la. Então, sabemos que não somos maioria, mas existimos. Perfeito, acho que isso é fundamental e também importante. Bom, ontem foi aprovado, até para ser bem didático, sem termos técnicos, foi aprovada ontem uma troca de dívida, dá para dizer assim. O São Paulo transfere a sua dívida bancária para 2 grupos de investidores e aí vai ter mais espaço, vai ter mais tempo para pagar esse tipo de dívida com um juro menor. É mais ou menos isso, Fábio? É isso que foi votado? É mais ou menos isso, mas eu vou fazer algumas observações. Perfeito. Né? O conceito do fundo, primeiro eu quero deixar claro só uma coisa aqui, que essa operação que foi feita pelo São Paulo é uma operação muito comum de mercado, com empresas reconhecidas, então é uma operação extremamente ortodoxa, e eu até me posicionei que eu achei uma boa tentativa da diretoria de equalizar as dívidas do São Paulo. Mas eu votei contra, eu já vou explicar os motivos. O conceito da operação, ela é o seguinte, né? Você comentou bem, Pretzel, ela vai ser um levantamento de recursos com novos investidores. Quem vai organizar isso são 2 empresas. Elas vão levantar esse recurso com investidores e vai adiantar esse recurso ao São Paulo. O São Paulo, em contrapartida, vai dar recebíveis para os credores desse fundo. O que são os recebíveis? São os contratos que o clube tem com patrocínio, televisão, com os contratos que ele já tem com as empresas de show, recebíveis do sócio-torcedor, das mensalidades do clube, etc., receitas que ele espera receber nos próximos anos. Esses recebíveis vão ser usados como garantia para esse valor que vai ser adiantado pelos investidores. E aí os investidores eles vão receber uma remuneração, né, por esse dinheiro que eles emprestaram, e as empresas que estruturaram vão receber uma comissão por causa dessa operação. Tá? É uma operação que chama FDIC, o São Paulo já tentou fazer uma em 2019, infelizmente não conseguiu captar o volume que gostaria, e é uma operação que é bastante comum no mercado e repito, é uma boa tentativa. E a ideia do São Paulo era pegar esse recurso que levantou com esses investidores e pré-pagar dívidas atualmente no balanço do clube, que são dívidas muito caras, né, que fazem com que o São Paulo gaste muito caixa pagando juros. O resumo da operação é essa. E aí, só explicando o porquê, acho que depois, não sei, Preto, você quer comentar algum outro ponto, mas já vou entrar aqui no motivo de eu ter votado contra. Fique à vontade. A operação ela tem 2 grandes objetivos, né? O primeiro é alongar o prazo da dívida. O São Paulo tem uma dívida relevante no curto prazo, e o objetivo 1 dessa operação era fazer com que esse fluxo, né, de pagamento das dívidas fosse mais longo, para dar mais fôlego para o clube. Esse objetivo é alcançado com a operação. Aí você tem um segundo ponto. O segundo ponto é que o objetivo era reduzir o quanto o São Paulo pagava de juros, que era o principal objetivo, na verdade. A gente fez as contas dessa operação que o São Paulo está levantando e a gente não consegue chegar na conclusão de que o São Paulo vai, de fato, pagar menos juros. Por quê? Porque essa é uma operação que ela tem vários custos associados. Além do retorno que o investidor precisa ter, você tem custo de estruturação, você tem custo de distribuição, você tem uma série de custos regulatórios da própria CVM, né, que é a Comissão de Valores Mobiliários. Quando você coloca tudo isso na conta, qual que é o custo efetivo para o São Paulo, e compara com algumas dívidas bancárias mais tradicionais que o São Paulo vem levantando mais recentemente, não está claro que o São Paulo vai ter uma redução do seu custo de endividamento. Pelo contrário, parece que ele pode até aumentar esse valor, mesmo que marginalmente. Dado que eu não estava confortável que esse objetivo ia ser alcançado, que o São Paulo ia construir toda essa estrutura e eventualmente acabar pagando mais juros do que paga hoje, eu não me senti confortável para aprovar.
tá? Então, acho que, em resumo, expliquei um pouco aqui do que é a operação e do motivo do meu voto. Tá perfeito. Aliás, foi 184-40. É isso, né? 185, se eu não me engano, 185. 185. 185-40, né? Então você e mais 39 votaram contra. Mas se existe uma suspeita ou uma dúvida de que esses juros não vão baixar, por que 185 votaram a favor? Aí é que tá. Não, eu honestamente, eu acho que nesse caso é uma operação que tem ônus e bônus, né? Eu acho que ela tem esse bônus aqui do alongamento da dívida que eu comentei, e ela tem um outro bônus importante, que são algumas questões de governança, né? Que o clube vai ter que começar a respeitar do ponto de vista financeiro. Eu acho que um clube que está numa situação delicada, igual o São Paulo, é muito bom você ter um terceiro garantindo que você vai ter que ser responsável financeiramente. Honestamente, eu acho que o São Paulo não deveria precisar de um terceiro para fazer isso, né? Isso deveria partir da própria diretoria e dos próprios órgãos de governança do clube, inclusive do Conselho Deliberativo do qual eu faço parte. Mas basta ver o resultado do clube nos últimos anos, já há mais de uma gestão, e ficar claro que, infelizmente, a gente precisa de um terceiro reforçando, né, esse tipo de regra, né? Então, esse eu acho outro ponto extremamente positivo, tá? A questão do prazo, isso. Mas, dado que o principal objetivo, que são os juros, eu não me senti confortável, eu votei contra, tá? Mas, assim, acho que nesse caso específico você tinha ônus e bônus, e eu reconheço que o voto a favor não é um voto necessariamente ruim ou contra o São Paulo. Acho que é só uma questão aqui de você ponderar o que vocês consideram mais importante. É uma operação, o que eu acho importante pontuar aqui? Ela tem ônus e bônus, eu acho que ela pode ser positiva ao São Paulo ao somar tudo, mas o que eu tenho certeza? Né? Eu tenho certeza que ela não muda o patamar do São Paulo no dia seguinte, né? Ela não é uma operação histórica, uma operação que amanhã o São Paulo já vai ter um passivo equilibrado e tudo mais. Acho que o São Paulo continua um clube endividado, continua um clube numa situação financeira extremamente delicada, e a operação tendo sido aprovada ou não, a única coisa que vai salvar o São Paulo é responsabilidade. É um clube gastando menos do que arrecada, sendo responsável no futebol, e aí no futebol mais especificamente, porque, é claro, é a grande despesa do clube e é o que todos nós acompanhamos. Não dá para fazer tantas contratações tão caras e com tão pouco retorno técnico, como vem fazendo já há muito tempo. Não dá para pagar salários tão altos e tantos atletas com salários tão caros. Não dá para estourar o orçamento com tanta frequência todo ano como a gente faz. Só isso vai salvar o São Paulo. Essa operação tem ônus e bônus. Vamos torcer para que ela ajude, é isso que a gente vai fazer sempre, mas é importante alinhar a expectativa da torcida, porque eu acho que alguns veículos, né, e alguns atores do São Paulo estão colocando essa operação num pedestal de salvação que ela não é. Ela pode ajudar, mas o São Paulo, para sair dessa situação, terá que ser responsável. Interessante, né? Para salvar o São Paulo. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, estou há 17 anos aqui, o São Paulo era o maior clube da América do Sul. E a léguas de distância do segundo. A léguas. Certo? E agora nós estamos em 2024, 17 anos depois, eu escuto um conselheiro que está apresentando um quadro muito interessante e muito direto e muito objetivo e muito real, que o São Paulo precisa equacionar dívidas que estão fortes a curto prazo. Meu caro Paulo do Vale, fique à vontade com o Fábio Brito Machado. A gente agradece, viu, a tua presença aqui, viu Fábio? Porque o São Paulo ultimamente tem sido meio que uma maçonaria, viu? Ninguém fala, certo? Uma capitania hereditária, né? É tudo, né? Tudo fechado. São Paulo sempre foi aberto, sempre foi democrático, né? E o São Paulo, para mim, hoje, na sua eleição a presidente, é o clube mais antidemocrático que tem no Brasil. PDV, por favor. Boa, é muito bom poder conversar com o Fábio, ainda mais, né, dentro desse universo do São Paulo, como o Pretzel bem perguntou, né, sobre questão de oposição, de votações e tudo mais. Então é bem interessante a gente poder ter essa visão. Ô Fábio, deu para entender bem os motivos, né? Você colocou tanto a parte positiva quanto a parte negativa, e essa parte negativa, na sua visão, pesou no seu voto contrário. Obviamente que a responsabilidade, né, deveria ser aí o principal lema dos dirigentes, sabendo que isso não existe, sabendo que os dirigentes meio que se obrigam aí a ter alguém que estipula talvez um teto de gastos, é mais ou menos isso
que eu entendo essa operação. Qual seria, na sua visão, uma solução, então, para o São Paulo, além da responsabilidade, obviamente, né? No mundo ideal, dirigentes responsáveis. Acho que a gente não tem muito no futebol brasileiro, são raros os casos. Você já estudou algum outro plano? Já teve acesso a algum outro plano que seria mais viável, principalmente com relação a essa diminuição do valor dos juros? Existiria uma outra alternativa para o São Paulo com relação a esse objetivo que é baixar ou quitar as dívidas, principalmente as dívidas bancárias? Claro, não. Eu acho que primeiro, você comentou bem, acho que não tem alternativa a não ser da responsabilidade, né, a não ser o clube começar a gastar menos que arrecada. Se não resolver isso, toda a solução que você tiver vai ser paliativa. Mas dado isso, né, considerando isso como dado, que é uma necessidade, acho que uma principal alternativa seria continuar captando dívidas da forma que o São Paulo estava mais recentemente, dívidas mais tradicionais, mas que estavam com um custo aparentemente mais baixo do que a operação que foi proposta, ou seja, você pode tomar essas novas dívidas e aí você pré-paga as dívidas antigas que são mais caras, da mesma forma que vai ser feito com o recurso do fundo, e você chega no mesmo objetivo, que é alongar o prazo, e você consegue uma redução de custo. Acho que essa primeira alternativa nos parece ser a melhor e é algo que o clube conseguiria fazer. E é uma alternativa de curto prazo, né? Você continua resolvendo o problema de curto prazo com algo que o São Paulo faz. Pensando mais no longo prazo, acho que você consegue ter algumas alternativas bem melhores, né? Para dar um exemplo, o Atlético Mineiro, né, há poucas semanas, lançou uma debênture a mercado. Para você conseguir lançar uma debênture a mercado, você tem que ter um nível de governança muito distante do que o São Paulo tem. Mas quando você consegue fazer isso, eu acho que você tem, primeiro, uma vantagem, que a própria preparação para você conseguir emitir um instrumento como uma debênture, e uma debênture, até explicando, ele é um título de dívida, mas que você vende a mercado, basicamente. Você coloca esse instrumento no mercado e qualquer investidor, principalmente fundos de investimento, etc., pode ter acesso. Para um clube conseguir colocar um instrumento desse, ele precisa ter um nível de governança muito grande. E ele tende a conseguir taxas melhores nesse tipo de operação. E além disso, para o clube chegar lá, ele já tem que ter um trabalho interno muito grande de governança, que obviamente o clube vai escolher, vai ter no longo prazo. Então, eu acho que tem alternativas melhores, tanto de curto prazo, com essas dívidas mais tradicionais, mais baratas, que o Paulo vinha conseguindo captar, quanto alternativas de mais longo prazo, que eram pensar nessas soluções mais estruturadas. Ô Fábio, se você puder não mexer muito o telefone, que dê uns cortezinhos aí, mas a gente conseguiu entender praticamente tudo. Desculpa. Não, mas tá tudo certo. Qual é a tua atividade profissional, por favor, Fábio? Eu sou engenheiro de formação e trabalho no mercado financeiro. Perfeito. Então, tá muito claro o que tu está dizendo. Uma outra questão que o PDV falou, vocês chegaram a votar uma limitação de gastos no departamento de futebol, porque eu acho que isso hoje é difícil. Por exemplo, foi colocado isso, o São Paulo vai poder gastar só 100 milhões no departamento de futebol. Foi colocado hipoteticamente esse tipo de assunto? Eu não posso entrar em detalhe, mas dentro do que foi aprovado, você tem uma governança, né, que esse novo fundo vai ter, que o São Paulo vai ter algumas travas financeiras que ele vai ter que respeitar, né, visando, claro, a saúde financeira do clube, porque é com a saúde financeira do clube que os cotistas vão conseguir receber o seu dinheiro de volta com rendimento. Então, o São Paulo vai ter que seguir alguns covenants de governança, né, alguns covenants financeiros, e dentre eles existem tópicos relacionados ao departamento de futebol. Qual é o valor total da dívida do São Paulo hoje? O São Paulo encerrou 2023, eu vou falar 2023 porque é a última informação pública, com mais ou menos 670 milhões de dívida líquida e de dívida bruta, né, que é basicamente voltando o caixa, 790 milhões de reais. Tá? Esses números são públicos das demonstrações financeiras de dezembro de 2023. A gente tem acesso a números mais atualizados aqui do mês a mês, mas naturalmente a gente não pode dividir, infelizmente. A gente adoraria que o São Paulo compartilhasse pelo menos balancetes trimestrais, né, com o mercado aí a cada 3 meses aí para a torcida, para os credores, para o mercado como um todo poder ver os números, mas infelizmente o clube não faz isso, então a gente tem que se apegar aos números aí de final de ano. Ô Fábio, é claro que essa reestruturação ela foi aprovada aí com uma votação
bem ampla, né, considerável, mas me pareceu até por alguns dias antes dessa votação, a diretoria do São Paulo usou muito como uma tentativa de trunfo, caso fosse a semifinal contra o Botafogo na Libertadores, como quem daria um recado à torcida de que esse time que montamos é um time preparado para bater de frente hoje com os grandes do futebol brasileiro, grandes no sentido de equipes que hoje brigam por títulos, né? Palmeiras, Flamengo, e me parece que o Botafogo hoje está se inserindo muito por conta do John Textor. Porque imaginando que essas travas, né, dessa reestruturação não vão permitir que a diretoria cometa mais loucuras como cometeu com Lucas, claro que é um ídolo do clube que rende de alguma forma, mas que é um jogador caro, com Rames Rodrigues, entre outros também. Você acha que passa muito por isso que você pode até ter uma responsabilidade financeira, mas se você não tem convicção de futebol, como essa diretoria às vezes demonstra não ter, troca de treinadores, agora o Zubeldia me parece que já passa por um estágio um pouco estranho internamente, e acho que é um cara que deveria ser mais respaldado por essa diretoria, até porque se for levar de fato o que vem aí em 2025, os próximos anos, desse aperto no laço, dificilmente São Paulo vai conseguir contratar jogadores hoje de primeiro nível, como o Flamengo, por exemplo, vem contratando. E nem são grandes jogadores, mas jogadores caros, podemos dizer assim. Essa diretoria do São Paulo, talvez a falta de convicção em algumas questões, de entender, talvez mesmo de futebol, de ter gente ali que acerte o alvo com relação a isso, atrapalha bastante numa reestruturação financeira. E aí com essas amarras, com essas travas, isso pode dificultar ainda mais a vida do São Paulo? Não, acho que vamos lá. Acho que realmente o São Paulo é um clube que vem gastando muito mal no seu departamento de futebol. Acho que a gente pode falar aqui de várias contratações que a gente pode enumerar nas últimas 2 gestões, principalmente, nos últimos 2 presidentes, contratações extremamente caras que deram retorno técnico baixíssimo. Vai faltar dedo se a gente for começar a fazer esse número. E quando você olha as demonstrações financeiras do clube no final do ano e você vê o clube tendo recorrentes déficits, e você vê que esse déficit vem majoritariamente de um estouro de despesas no futebol. O futebol ele representa praticamente toda a receita e todas as despesas do clube, e é exatamente o estouro que você tem de custo no futebol profissional que é o que vem gerando esses déficits. E naturalmente quando você olha, né, e aí você compara uma questão de custo-benefício, né, você tem um futebol extremamente caro, tanto em termos de folha quanto em termos de contratações pontuais, e você não tem o retorno técnico disso da mesma forma que nossos rivais têm, muitas vezes. Então, acho que esse custo exagerado no futebol que levou aos déficits foi o que levou a essa situação da dívida tão elevada, né? E agora a gente vai ter que tomar um remédio amargo, que é o remédio amargo da responsabilidade. Vai ficar mais difícil para o São Paulo competir nos próximos anos. Acho que isso é um fato matemático, né? A gente está aí vivendo um futebol que tem alguns clubes associativos, né, com o mesmo modelo político do São Paulo, que tem uma situação financeira muito boa, e vários clubes que viraram SAF, e aí por definição devem ter mais recursos aí nos próximos anos, e o São Paulo ele vai ter que tomar um remédio amargo pela irresponsabilidade que a gente teve já há vários anos, né? Então, dado isso, não tem muito como fugir, São Paulo vai ter que gastar menos, esse caixa que sobrar do que gastar menos vai ser usado aí para amortizar essa dívida desse novo fundo que foi criado, e o que a gente espera, que a gente torce, e que a gente vai trabalhar como conselheiro para acontecer, independente de ser de situação ou da oposição, para que isso seja bem sucedido. E lá na frente, de fato, o São Paulo consiga reduzir seu endividamento e consiga voltar, de fato, a ser protagonista do futebol brasileiro, né? Minha visão aqui é que ser protagonista do futebol brasileiro é brigar com regularidade pelos grandes títulos todos os anos. Isso é ser protagonista, não é chegar um ano ou outro porque o jogador acertou um chute não sei de onde, aí no outro ano é um baita sofrimento de novo. Para mim é chegar todo ano com consistência nos grandes campeonatos. E para isso você precisa ter um financeiro ajustado. E aí os resultados em campo eles vêm naturalmente. A gente estava apostando no contrário, né? O clube continua se endividando, gasta. Se tiver um título, ótimo. Se não tiver, o clube sai numa situação pior. Eu acho que esse ponto da responsabilidade que esse novo instrumento vai forçar o clube a ter é o principal ponto positivo.
e esperamos que a gente consiga colher os frutos disso daqui a 4, 5, 6 anos. Para fechar de minha parte, primeiro tem gol do Criciúma, né? Gol do Criciúma, 2-0, Felipe Matheus, bom jogador, hein? Jogaria aqui no futebol de São Paulo. Ótimo, ótima notícia, para dizer ou não. Você tá torcendo pro Criciúma por quê, Fábio? Não, acho que é bom, né? Os times são um pouco mais para baixo terem bons resultados ali. O Atlético Goianiense já foi, né? Mas os outros ali é bom eles terem bons resultados aí. Não vou contar por quê. O São Paulo que nunca caiu, né? O São Paulo caiu no Paulista em 90, Fábio? De forma alguma. Como você cai num campeonato que não tem rebaixamento? Estava escrito no regulamento antes de começar o campeonato que não tinha rebaixamento. Como algum clube pode cair assim? Não tem como, né? Perfeito, perfeito. Mas só para terminar de minha parte, depois o PDV fecha. O São Paulo é antidemocrático na tua visão hoje, com a quantidade de conselheiros vitalícios e com essas capitanias hereditárias no conselho? Eu acho que é um clube pouquíssimo democrático. Acho que dentre os grandes clubes do Brasil é o que tem talvez o pior modelo político. Acho que você tem hoje, como que é o sistema político do clube? Você tem 260 conselheiros que elegem o presidente. Desses 260, 160 são vitalícios. Ou seja, só 100 tem que ao menos passar por um processo eleitoral a cada 3 anos, né? Aí você tem 5 mil sócios que elegem esses 100 conselheiros, e aí depois esses 100 conselheiros se juntam aos vitalícios para eleger o presidente, né? Basicamente, o sócio-torcedor não tem nenhum poder político. Você já tem vários clubes nem ensaiando, né? Alguns clubes com programas já estruturados para o sócio-torcedor ter algum tipo de participação, e mesmo os clubes que não têm participação do sócio-torcedor, você já tem ao menos o voto direto, o voto direto do sócio para presidente, né? Isso eu acho extremamente importante, porque quando você tem um modelo que o conselheiro elege o presidente, o conselheiro tem um poder proporcional no clube, e ele tem um incentivo perverso, de certa forma, ou a diretoria tem um incentivo perverso de ter que estar sempre agradando o conselho. Você tem uma relação ali que ela não se torna uma relação que ela deveria ser, uma relação do ponto de vista de fiscalização e discussão dos contratos, discussão do orçamento, discussão dos números, que deveria ser o que o conselho, como poder legislativo do clube, deveria fazer. Mas como no final do dia o conselheiro escolhe o presidente, ele é o único com esse poder, você acaba prostituindo um pouco essa relação, e isso gera muitas vezes muitos problemas dentro do clube. PDV, para fechar com Fábio Brito Machado, ótima entrevista, hein? Muito Tem boa. uma transparência gigantesca, como há muito tempo eu não via por parte de um conselheiro de São Paulo. E o Fábio começou a entrevista falando que sim, existe oposição no São Paulo. Eu queria saber, Fábio, fazendo uma análise talvez política do clube, quem seria hoje um nome forte da oposição para daqui a dois anos, né? Disputar uma eleição com um candidato que vai ter ali a chancela do Júlio Casares. Talvez eles façam ali uma inversão, um Carlos Belmonte, presidente do São Paulo, o Vinícius Pinotti. Outro dia a gente conversou, poderia ser um nome de oposição, mas foi para outro lado. Por enquanto diz que não tem essa pretensão do lado de lá. Hoje a gente talvez não tenha um nome tão forte assim. O Marco Aurélio Cunha talvez tenha um desgaste hoje muito grande com a torcida do São Paulo também para ser esse nome. É um dirigente de futebol de modo geral. Existe esse nome, alguém que pode surgir, e mais, essa reestruturação financeira, ela vai ser uma arma positiva para a gestão atual, ou ela pode ser uma arma positiva para a oposição daqui a alguns anos? Vamos lá, acho que na oposição, acho que a gente tem excelentes nomes, acho que a gente tem alguns grandes caciques, até vi aqui nos comentários o presidente Fernando Casal Del Rey, ele é um deles, um dos grandes caciques que a gente tem na oposição, que a gente fica muito feliz de poder contar com ele. A gente tem outros também, não vou ficar citando um a um para não ser injusto, e acho que de nomes mais novos, que acho que ainda a torcida não conhece tanto, e que eu acho e tenho muita esperança que vão assumir aí papéis mais importantes dentro da política do clube, e eventualmente, quem sabe, concorrendo à presidência, não sei se em 2026 ou na próxima eleição que seja. Eu acho que a gente tem alguns bons candidatos aqui do nosso lado. Eu acho que a gente, como oposição, cometeu um erro terrível de não lançar candidato na última eleição. Acho que foi um erro tenebroso. Acho que não à toa a gente foi tão mal na eleição como um todo. A gente conseguiu eleger, dos 100 conselheiros que são eleitos, a gente conseguiu eleger apenas 12.
Acho que mostra um pouco do trabalho ruim que a gente fez, mas eu acho que desde então a gente vem conseguindo se reestruturar, ter conseguido barrar a reforma estatutária foi um marco importante nesse sentido, e eu acho que mais lideranças vão surgir aí nos próximos anos para 2026. Acho que a torcida pode esperar que a gente deve ter bons nomes aí, porque a gente acha que o clube precisa de uma mudança. Infelizmente, a forma que a gente veio construindo o clube nos últimos anos não deu certo. Acho que os números mostram isso. Acho que a performance esportiva, felizmente, melhorou nos últimos anos, mas está aquém do São Paulo, e eu acho que mais do que isso, ela não é uma performance esportiva sustentável, né? Ela é feita de lampejos porque o financeiro não acompanhou o campo. E falando sobre a questão, né, essa nova reestruturação ser uma arma para a oposição e para a situação, eu não sei dizer. O que eu sei é que eu torço para dar certo, né? Eu torço para funcionar, para cumprir os objetivos. De novo, eu votei contra porque eu não me senti confortável com um dos pontos, igual eu falei, mas independentemente disso, a gente torce para dar certo, para cumprir os objetivos, e eu acho que se der certo o São Paulo melhorar, acho que toda a comunidade são paulina vai colher os frutos, né? E é isso que a gente quer no final, independente de ganho político, né? A gente sempre se posiciona no conselho pelo que a gente acha bom para o clube. Eu já votei a favor de alguns contratos desde que eu me tornei conselheiro, porque eu achava que eles iam ser positivos para o São Paulo. Então a gente torce para dar certo, torce para melhorar, porque se der certo, todos vamos colher aí os louros lá para frente. Se der errado, a derrota vai ser de todos nós que somos São Paulinos. Mozart Andrade, grande Fábio, um dos poucos ótimos que se salvam lá dentro. Quantos anos você tem, Fábio, por favor? Eu tenho 30 anos. 30 anos. Nossa senhora. Vai ser presidente Bom de São quadro, Paulo. Hein? Vai ser. Quadro. Vai ser. Se eu fosse sócio, talvez eu votasse você nesse momento, depois dessa entrevista. O futebol precisa de uma renovação, né? Não, o São Paulo precisa de uma renovação. Nada contra. O Conselho do São Paulo. Como é que um clube do tamanho de São Paulo tem 160 conselheiros vitalícios, cara? Como é que pode isso, cara? Tem cara que nunca vai lá, nem sabe mais onde é que fica o endereço do Morumbi. Por quê? Porque não há interesse. Ele sabe que ele está lá, que ele está garantido o resto da vida ali. Ele não precisa prestar muito esclarecimento, certo? Ele só vota na hora da presidência, aí fica um toma lá da cá gigantesco, porque o voto dele é muito forte, é um voto eterno. E aí como é que fica? E a falta de democracia no Conselho? É uma vergonha. Eu já fui lá cobrir eleições e me senti constrangido a ver o que é uma eleição para presidente do São Paulo. Meu caro Fábio, muito obrigado pela entrevista, parabéns aí pelo teu posicionamento e obrigado por nos atender, viu? Porque você aceitou conversar conosco, já que o São Paulo hoje é meio aqui uma maçonaria, uma capitania hereditária, e pouca gente está apta a dar esclarecimentos. Um grande abraço para você e parabéns. Abraço, obrigado aí pelo convite, à disposição. Aí o Fábio Brito Machado, conselheiro do São Paulo, esclarecendo bem o que foi aprovado ontem no Conselho do São Paulo.